Eu lembro quando os Trolls se afastaram de tu. Aqueles sacrifícios todos, aquele sangue todo. Então tu tá mandando eles pra Goja? Na anime não. É minha gente, Muezala. Vocês já sabem que o universo é formado por forças e reinos, e todo esse sistema tem como combustível as almas. Mas como funciona o ciclo de vida e morte? Quais as regras e as exceções, e como cada força lida com as suas almas? Chegou a hora de conhecermos tudo isso, e nesse vídeo você vai saber como a luz e a vida lidam com as suas almas. E nos próximos vídeos explicaremos o ciclo de almas na desordem, na ordem, na morte e no void. Essas e outras perguntas serão respondidas hoje, nessa quarta parte do terceiro Mega Teorizandro, que teria somente 4 partes, mas, por ter tanta informação e detalhes, talvez precisaremos de mais 3 ou 4. Então prepare-se, porque tem muito mais por aí. Para mais informações, confere o primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado à nossa membra de Diamante, Kim, e a todos os nossos membros lendários pelo apoio até aqui. E a vocês que explodiram o botão do like mais uma vez, com mais de 130 likes na quarta parte e quase 200 likes na terceira parte. Vocês são lendários demais. Não esquece de deixar o hype, isso ajuda demais o vídeo. Agora chega de papo e simbora pro vídeo logo após a vinheta. Se você ainda não assistiu a parte 1, 2 e 3 desse Mega Teorizandro, recomendamos que você assista primeiro, para que esse vídeo faça sentido. E eu queria antes aproveitar para responder um comentário do nosso inscrito Eletil, que comentou: os Eternos não são criados por titãs, eles são os próprios titãs do Reino da Morte. Cada reino mágico tem seu próprio panteão. Aparentemente, os titãs são o panteão da ordem, os Eternos são o panteão da morte, outros ainda não foram expostos. Eles estão no mesmo nível de poder? Então, ao longo dos nossos teorizandros, temos falado muito sobre os titãs e já desmascaramos eles várias vezes, e o trecho de um desses vídeos pode responder o seu comentário. Bem aqui, ele disse que tudo fez sentido quando soube que quem nos mostrou aquilo tudo e a cosmologia errada foi um dos forjados dos titãs, porque, como ele mesmo diz, cada palavra interior foi escolhida de forma a olhar favoravelmente para os titãs, como se o panteão da ordem fosse os arquitetos de um cosmo perfeito, deixando claro que o nosso querido e poderoso panteão titã não passam de mentirosos. Segundo ele, a chamada ordenação dos mundos nada mais foi que mexer no que já foi criado. Quem lembra aí do Teorizandro, no qual eu falei da outra face dos titãs? Se você não assistiu, dá uma conferida lá e veja que parece que a gente não estava muito errado. Mas, continuando, o Broken ainda diz que é uma arrogância flagrante os titãs reivindicarem créditos por aquilo que eles não criaram, no caso, o cosmo. Eles somente herdaram e ordenaram, mas tudo já existia. E não podemos esquecer que precisou de todas aquelas almas na gorja para que o Jailer pudesse ser considerado um Titã++, como a Blizzard disse. Depois de derrotado, todos vimos, Jailer se tornou um Hellis Constructo. Como poderia se comparar ao Panteão Titã de Amantu? Eu queria acrescentar ainda o seguinte, com as informações de Midnight. Agora, no 12.0, fica ainda mais claro que as Shadowlands que conhecemos é somente uma parte ordenada pelos Titãs dos Reinos da Morte, assim como o Sonho Esmeralda é uma parte dos Reinos da Vida que também foi ordenada. Mas os Reinos da Vida e também os Reinos da Morte são bem maiores que aquilo, e o verdadeiro, entre aspas, Panteão da Morte, fecha aspas, existe sim, mas não são os Eternos. O nome deles é Deuses Sombrios. E acredite, eles têm uma, abre aspas, Eluna
fecha aspas, também, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Vamos voltar aqui para o assunto principal de hoje, que são as almas. Vamos lá. Eu fiz esse desenho para que vocês entendam como é essa pirâmide de poder. Aqui seria as forças e o nível de energia de cada uma, sendo a luz a força com maior energia e o caos sendo a força com a menor energia. Dessa mesma forma, os reinos existem, sendo os reinos da luz os mais altos e mais difíceis de serem acessados, já que é necessário muita energia para que você possa chegar lá. Em contrapartida, o Void é o fundo do poço, para onde vai tudo que não tem energia. Em outras palavras, quanto mais energia, mais próximo dos reinos da luz lá em cima. Quanto menos energia, você cai indo direto para o Void e o completo vazio lá embaixo. Tendo isso em mente, vamos lá para o ciclo de almas. Começando com o mais alto e difícil de acessar, os reinos da luz. A luz e seus reinos parecem controlar até mesmo as almas de suas criaturas. No conto Duas Luzes, de Aléria e Turalium, o andarilho material conta como o caos vê a luz e dentre suas visões, ele diz: viu gerações viverem e morrerem com correntes invisíveis, presas a uma força que lhes proporcionava momentos fugazes de paz, em troca de obediência absoluta. Viu mundos perdidos ardendo no fogo sagrado. Viu milhões de criaturas dentro de cristais luminosos do tamanho de uma montanha, alimentadas pela luz e imunes à morte. Ou seja, as almas dos reinos da luz não entram no ciclo de vida e morte. Elas são mantidas, aprisionadas, seladas nesses cristais gigantes e jamais morrem. Já falaram muito de Beledar, que poderia ser um desses cristais, que lá dentro poderia ter uma criatura nesse estado, mas será? Outro detalhe é que, quando Uther foi morto por Arthas, a Shadowmourne absorveu metade da alma de Uther, e a outra metade, com uma cor de luz, foi levada. Poderíamos imaginar que ele iria para o Reino da Luz, mas ele foi para Bastion, nas Shadowlands, e detalhe, a juíza já estava quebrada, então ele não foi julgado como Alexandre Smallgrain foi, e foi mandado para Maldraxxus. Então, será que a luz foi quem enviou diretamente ele para Bastion? Teria Bastion ligação com a luz? O que vocês acham? A Arconte, quando fala, ouvimos um tilitar da luz, quase como um Naro. Juntos, vamos restaurar a paz e a ordem nesse reino. Será que Ireste é uma criatura da luz? Na ordenação das Shadowlands eu não citei isso, mas no Chronicles 1, os titãs se referem aos Naros como seres benevolentes e não como inimigos ou irrelevantes. Não seria surpresa se descobríssemos que os Naros fizeram parte da ordenação das Shadowlands com os titãs. Até porque Zereth Mortis tem várias runas douradas, muita vida, mas também muita luz, e a luz certamente é dos primeiros que teriam interesse em ordenar um lugar de sombras e trazer ordem aos cosmos. Devemos lembrar ainda do Naro Israeli, que ficou para trás depois do ataque da luz a Heavendrath e por ter contato com as criaturas de lá, não foi mais aceito nas fileiras da luz e nem pode retornar ao reino da luz. Deixando claro que é necessário estar completamente puro e cheio da luz para entrar e habitar os reinos da luz. Logo, uma alma mortal como a de Uther ou Arthas, ou até mesmo Tyrion, não poderiam ir para lá. Ou será que Tyrion estaria lá? Coloque sua fé na luz, e tudo será possível. O que vocês acham disso? Deixa aí nos comentários. Vamos agora para os reinos da vida, o qual provamos na parte do Mega Teorizando que não só existe, mas também foram ordenadas pelos titãs, ou pelo menos uma parte delas. Já foi dito que o Sonho Esmeralda é nada menos que uma parte dos reinos da vida. Certamente uma parte bem pequena e inclusive longe dos verdadeiros reinos da vida. E até mesmo no jogo, ao tentar sair caminhando no Sonho Esmeralda, existem limitações. Não podemos esquecer que, recentemente, em Midnight, está sendo falado dos sonhos primordiais,
seria esse o nome dos reinos da vida? As almas da vida ou da natureza são as principais do ciclo de vida e morte. Isso porque, como vocês veem nesse desenho, essa seta amarela mostra as almas indo para Azeroth. Como aconteceu com Cenarius, Anvena e outros, quando morrem em Azeroth, suas almas vão de Azeroth para Shadowlands, especificamente para Ardenweald, como foi o caso de Ysera, Ursoc e os outros. Eu volto, enfim, ao longo sono, a grande floresta do além, até que eu possa servir a selva novamente. Mas há uma exceção. No livro Grimórios das Terras Sombrias e Além, é dito que alguns elfos noturnos e até almas com conexão com a vida, depois que morrem, não vão para as Shadowlands, mas permanecem no mundo físico, em Azeroth. Isso acontece porque as suas almas estão vinculadas a Azeroth, como se tivesse uma corda invisível que simplesmente impede que as suas almas sejam levadas. O livro diz ainda que acredita que isso é feito por Eluna. Existem também um outro detalhe. Desde os primórdios de Azeroth, quando os elfos ainda eram todos trolls, eles cultuavam Muezala. E é dito que quando morriam, suas almas iam direto para o reino chamado O Outro Lado. Lá, suas almas eram atormentadas, e Muezala se alimentava de seus medos e sofrimentos. Tão miúdos e fracos! Esse reino é localizado entre Azeroth e Shadowlands. É tão fato que, entrando nesse reino por Azeroth, você sai em Shadowlands e fica bem aqui, no oeste de Ardenweald. Um outro detalhe importante é que, com o tempo, os Trolls, à medida que tiveram contato com a nascente da eternidade e se tornaram elfos, se afastaram de Muezala, cultuavam outros deuses, inclusive Eluna, e assim abandonaram Muezala. Nesse meio tempo, Muezala transformou Bolsandi em um Lua. Depois de tudo que eu fiz pelo Bonsandi, transformei o sacerdote em Lua. Dei o poder da morte. E agora ele quer usar isso contra mim? Provavelmente para trazer mais seguidores para Muezala e principalmente mandar almas para o seu reino, o Outro Lado. O ponto principal é que, depois de ver as práticas de Muezala e principalmente de descobrir que Muezala estava aliado ao Jarler e enviando almas para Gorja, Bolsandi também se afastou de Muezala. Eu lembro quando os Trolls se afastaram de tu. Aqueles sacrifícios todos, aquele sangue todo. Então tu tá mandando eles pra Gorja? Nananini não. É minha gente, Muezala. E Bolsandi fez questão de ligar as almas de seus servos e adoradores à sua necrópole em Azeroth para garantir que, ao morrer, não fossem para as Shadowlands ou para o reino de Muezala, que estavam alimentando a Gorja, mas se mantivessem em Azeroth como alguns elfos ficam, como os Whispers. Daí você me pergunta, mas Andrew, como Muezala transformou Bolsandi em um Loa? Tu te esqueceu o que é ser Loa? Duelo com o povo, do poder que tu compartilha. Deixa o like e o hype pra gente continuar.